Nessa época, bicho, Nothing Face, Mandioca Scarface, Desgraça do meu irmão, porque sempre tive ali o contato. Nothing Face, Mandioca Scarface. Final da década de 80, mais pro início de 90, assim, Necrovomit, né? Ouvi falar bastante, não cheguei a ver, mas ouvi as cassetezinhas, né, dos tape traders da época. Morbid Noise, mais tarde o Pop Evoke Domination, né? Mas acho que a banda que mais me marcou no Attack Festival em 1990 foi a Bestial, né? Do Zoca. E eu lembro também o material do Desgraça, né? Que eu lembro que foi o Rangel que fez o logo. Em 90 a gente já era amigo, já, né? 90 para 91, mais ou menos nessa mesma época aí. Inclusive tem umas fotos das bandas iniciais que a gente queria montar na época, que eles estão com camiseta da Desgraça e tal. E quando ele desenha esse primeiro material aí, até é onde ele já demonstrava que ele tinha uma pegada, né, de fazer logos e tal, que ele é um ótimo desenhista também, né? Não só músico, né? Na época eu acho que poucas pessoas sabiam disso aí, né? Acho que até hoje ninguém nem sabe que foi ele que fez o material da Desgraça, né? E, enfim. Então, o que eu me lembro, a primeira banda de metal que povoou o Rio Preto, metal mesmo, foi o Asmodeu, que vem do hard rock, né? Eles tinham essas influências mais hard rock. Agora, a banda de metal mesmo, que tinha, sei lá, que era considerada uma banda mais assim, foi o Guerrilha, que era uma banda com o Fernandinho, o Alceu e o Beto, da loja. Aí foram surgindo outras bandas, como o Morbid Noise, o Necrovomit. O Rio Preto sempre teve assim, essa coisa no metal extremo, esse pé no metal extremo, né? Metal extremo sempre aqui foi muito forte. Não, foi tanto tempo que eu nem lembro como eu acabei conhecendo os caras. Mas eu lembro, alguma vez me convidou, os caras estão precisando de um cara para cantar uma banda lá tal, assim, assado e tal. Aí os caras me entraram em contato comigo, só que assim, eu era o mais loucão. E os caras eram mais conservadores, sabe? Tipo assim, mais da society, eu era mais do povão. Eu chegava, os caras já ficavam até meio assim, assustadão, né? Aí começou, era o Alberto, o Paulene e o Daniel no começo, o batera. Eu não tenho certeza, mas eu ouvi falar que ele tinha até falecido, né? Aí depois entrou o Tistão na batera, o Daniel acabou saindo, ficou eu, o Paulene e o Alberto. Teve uns shows, o mais louco foi da Represa, né, cara? Assim, era difícil, outro detalhe, era difícil conseguir tocar. Porque hoje tem evento em vários lugares, você puxa na internet que você consegue tocar num festivalzinho na cidadezinha vizinha ali. Antigamente não, pra você conseguir tocar numa escola, conseguir tocar numa praça, era dificuldade, equipamento era difícil, era tudo difícil. Só que quando conseguia a gente, jogava todo o sangue em cima, entendeu? E o Asmodeu, assim, engraçado que eu até acabei não trazendo, eu tenho as duas únicas músicas compostas pelo Asmodeu, foi feito pelo Alberto. Eu tenho elas escritas à mão ainda em casa, até mandei o WhatsApp para ele. As músicas eram uma chamava Beelzebub e a outra acho que é Cavaleiro do Apocalipse, cara, o nome das duas músicas. Eu tenho as letras até hoje no papel que ele escreveu. Olha, o primeiro show que a gente fez tocou a Young Beans, uma chamada X Factor. Esse não foi o primeiro, foi o segundo. A Skyfly, que foi um evento com essas três bandas, se eu não me engano, lá no Círculo Operário, na Ercília. Foi um show à tarde, assim. Foi a Skyfly, foi a Young Beans e a Helpers na época. Locais, eu me lembro bastante do Nothing Face, a primeira formação do Nothing Face, que tinha o Betão, tinha o Aguinaldo, né? Eu acho que um festival, como era muito novo, foi o primeiro festival de metal que eu fui, assim, aqui em Rio Preto, foi o Attack Festival. Eu acho que também foi um festival muito, muito, muito importante aqui em Rio Preto, foi lá no teatro. Tinha a banda assim, que era uma das minhas preferidas, era se não me engano, chamava Lynx, né? A banda do Fernandinho, era Lynx, que eu gostava bastante. Tinha Polaris A3, do Renato Martino.
tinha o Nothing Face, tinha o Desnutrição, que eu acho que estão aí até hoje, que era uma banda que chamou a atenção, assim, que tinha uma cara mais própria, assim, né? Um pouco tempo depois, que aí eu já me enturmando com as pessoas, que eu fui conhecer algumas outras coisas, tipo o Nightmare, tipo o Desgraça. Desgraça tocou naquele show? Tocou, né? Tocou também, né? Vocês formaram depois outra. Aí eu fui me envolver assim com a cena mais em 2008, por aí. Que aí comecei a tocar, e tinha colega na escola que tocava também, aí a gente começou a trocar som, tocar junto. Mas era tudo muito, tipo, headbanger de quarto mesmo. A gente, tipo, não saía muito pra rolê. Quando saía era, tipo, uns rolê bem sem vergonha, sabe? Eram umas coisas bem nada a ver. Tá aqui. Bom, e o Tistão? O Tistão entrou em que momento nessa parada? Eu lembro do Tistão como baterista. O Wolverine. Wolverine. Ele tocou no Nós Modelos. Tocou no Nós Modelos. Começou no Nós Modelos, era um moleque, né? Isso, ele era moleque de tudo, que até lembra. Tocava ruim pra caramba. Não, na verdade o pessoal tirava sarro, né? Que ele era muito molecão, e o pessoal passava as músicas pra ele e falava: ô Tistão, ó, aquela música virada e tal, é assim. Não, beleza. Aí como ele era molecão, chegava na hora ele fazia do gosto dele, o pessoal queria bater nele, ele pra correr porque ele fazia do gosto dele, não do jeito que os caras queriam fazer. Mas ele só tem que ele pegou uma outra vertente, né? Ele já, Nós Modelos, ele já partiu para uma coisa mais hard rock, chegou a ter o Wolverine mais voltado para essa parte, né? Algo mais hard rock. Metal extremo que teve muitos fãs, assim, muita gente gostou. Era um pedaço do meu corpo, onde eu colocava todo o meu sangue e todas as minhas ideias, mais malucas que fossem, entendeu? Eu acreditei muito no Imperial Doom. Pena que nem sempre você tem os companheiros, né? Uma banda, ela é feita de várias pessoas, nem sempre os companheiros pensam a mesma coisa. Aí, infelizmente, eu tive que largar as atividades com o Imperial Doom, porque eu tinha meus problemas pessoais que eu tinha que cuidar, e cada um também estava mais interessado nos próprios problemas pessoais. Então a banda meio que se extinguiu nesse momento. Mas ela vive aí através da sua música, uma demozinha, uma demo bastante tosca, mas feita com muito carinho, muito esmero da nossa parte. Eu estava trabalhando com o Marcelo, Halloween, numa casa de cultura, né? Na casa de cultura tinha uma sala na parte superior. A gente ficava fazendo um ensaio lá, montava uma bateria e guitarra. Então a gente ficava trocando, né? Na ânsia de fazer o medley, criava um pouco de medley e tal. E eu me lembro que na formação do Hipnose, eu e o Marcelo, a gente já tinha uma ideia também de querer montar uma banda que ia se chamar Leper Messiah. Todo título de letras, né? De sons, aí, Leper Messiah do Metallica, clássico, que ambos eram fascinados. Do Preto. Tá, tinha Nothing Face. Parece que a Polaris atriz já não tava mais, né? Lembro da Liar, né? Se bem que a Liar também tocava algumas coisas mais pancadas, né? Lembro que uma vez em Mirassol eles tirando o Venom. Do Guerrilha foi o Polaris, que eu lembro. Que as bandas assim que chegaram. O Polaris foi praticamente formado dentro da Roda, que o Renatinho surgiu, aí ele veio, montou a banda, que tocou bastante, teve uma projeção legal. Foi na época, foi a banda com maior projeção da turma ali. Tocaram bastante. Depois teve... Aí houve nos idos, né, dos anos 80, até então com a Roda era uma coisa assim mais metal, né, mais Iron, as bandas iniciantes ali do heavy metal, e já começando algo mais trash, né, uma coisa mais pesada. Aí depois começou a ver a entrada dos que curtiam Kiss, aí deu uma misturada e começou a surgir o hard rock, o movimento mais poser, onde aí já começou a surgir um pessoal voltado para isso, criando bandas até. Aí tinha aquele pessoal que curtia umas pedreiras mais pesadas, umas coisas mais sujas, né? Os Break, os Adilson. Eles chegaram a formar uma banda também muito legal, bastante criatividade. Que fez um sucesso. Eu lembro que eles tinham fã-clube no Peru, fã-clube no... Eles
chegaram a mandar a demo, né? Na época era demo tape. Gravado no gravador, no ensaio. Mesa era raridade. O que era mesa? Era mesa na cozinha. Era a mesa para apoiar o gravador. Para apoiar o gravador. Só gravava o ensaio da pedreira lá. E o molecada, eu lembro que tinha os caras mandaram uma foto, uma galera assim, tudo com a camiseta feita, pintada à mão da... Como é que chamava a banda? Era o Necrovômito? Morbid Noise. Morbid Noise, né? Era... Nossa, os caras tinham um fã-clube, né, na América Latina aí. Sim, e o mais interessante, né, mesmo com essa precariedade toda. Né? Mesmo com a precariedade toda. Mas era o original, né, era o original, vontade. E aquele ponto, né, às vezes a ausência de ter algo melhor na mão forçava a ser mais criativo, essa criatividade... aliado à vontade de fazer algo próprio, né? Porque era muito carente de ouvir coisas novas, você acabava criando, você tinha que criar alguma coisa. Criar aquilo que você queria ouvir. Aí você acabava fazendo umas coisas até interessantes, até umas coisas legais, né? Teve muita banda. Aí depois surgiu também Mirassol, a banda do Taquinho. Nightmare do Espinosa. Nightmare. Também tocou bastante. Nightmare que era o Marquinho. Era a minha paixão mesmo. Eu gostava muito mais de Sabbath, de Iron mesmo. Manowar, uma banda que acho que pouca gente ouve hoje, entendeu? Mas era o tesão mesmo. O som um pouquinho mais pesado, mais diferenciado, entendeu? Mas respeitando a galera toda Sabbath. Né? Pouquinho de Iron, mas mais pra Sabbath. Que é o que o Galberto... Bestial, sim, Bestial. Eu acho que foi uma das mais interessantes lá, né? E era eu acho que cada uma dessas bandas tinha um certo nicho, né? Formou uma série de outras coisas, assim, né? Tinha a galera um pouco mais do hard, que era o Jimenez, o Pig, o Marcelo, o Renato, né? Tinha a banda que era com o Tistão, o Taquinho, com o Marcelo Bianchi, né? Que era o Hipnoses, que já era aquela coisa mais trash. Tinha o Desgraça, que até hoje eu não sei muito bem. Desgraça é o quê? Crust, hardcore. É mais crust mesmo, né? Porque existia uma coisa meio Napalm, meio death também, né? Então, o black metal do Zoca, então, eu acho que tinha umas... Era heterogêneo, né? Passar por essa gravadora na América do Sul. A gente está com contato nos Estados Unidos também. A gente aprendeu que esse trabalho de formiguinha, quer dizer, eu tenho uma gravadora que vai acabar distribuindo, mas se eu tiver uma gravadora em cada local, em cada ponto, pessoas responsáveis para trabalhar pelo som, né? E pensar em plantar essas sementes mesmo, né? Então eu lancei o disco lá, se eu for fazer uns shows, mas eu preciso gastar para fazer. Tá bom, mas se eu levar equipamento, se eu levar produto, eu vou, no mínimo, empatar no final. E aí, se você fizer uma cronologia das bandas, uma pesquisa de bandas que já foram, você vê que é assim que rola. Então, nosso lançar o disco esse ano, mais tardar começo do ano que vem, só que já planejar deixar o ano que vem inteiro para show. Para onde estiver aqui, a gente vai. Tinham esse conceito de criar autoral por causa da precariedade, da necessidade, né, de não conseguir. Não sabia tocar, né? Os molecados não sabiam tocar, não tinha conhecimento musical. Vamos falar, eu sei ler uma partitura. Não. E aquela coisa também da frustração, né? Você ia tocar, você ouviu uma coisa no disco, maravilhosa. Você ia tocar falando, meu Deus, o que tem diferente aqui, além da precariedade. Que ele tocou ali? Não sai igual. Eu lembro até hoje uma música que eu estava tirando junto com o Paulene, que é o Edu Celi. E aí a gente ouvia no disco e falava, eu falei, cara, mas não é. Sinceramente, já tá tirando errado, hein? Não tá certo esse trem, porque não tá batendo o som. Né? Eu lembro. Não tinha peso, não tinha os efeitos, né, tudo. Não tinha os pedal, não tinha guitarra de qualidade, as guitarras que o som saía conforme o captador. Tanto é que essa guitarra, a primeira guitarra que eu tive, eu
Aí teve um colega, um gênio da luthieria chamado Marcelo Gelé, chegou para mim, não, vamos instalar uma alavanca nessa guitarra. Meteu a morsa lá, furou e rachou a guitarra no meio. O que era ruim ficou pior, né? Acabou a guitarra. Aí dá-lhe pegar o braço que sobrou para juntar com o corpo de outro para fazer uma outra guitarra. Junto, aí estourou um captador, sobrou um só. Eu me achei de Mahale, né? Falei, agora eu tô podendo. Ficou chique pra caramba. Eu acho que os veteranos aí, né, sempre foi o Necrovomit e particularmente para mim, não sei se é uma visão geral, quando você fala um pouco de filosofia, você vai direto ao centro, né, a raiz ali. Eu vejo o Necrovomit, não desfazendo das outras também, que eu acompanhei o movimento de algumas outras bandas na época, né, que nem o próprio Catarsis, que se eu não me engano acho que era o Cassião, né, o Cassião e o Ricardo, falecido Ricardo, que era grande amigo, e eu não me lembro mais quem eram as outras pessoas, né? E que me vem à mente, assim, que tenha marcado mesmo, com certeza, o Necrovomit. Eu acho que o Necrovomit e o Bestial por esse alcance maior, assim, né? Assim, mais do início da década de 90. Não. Inclusive, até ele falou que quando eu consegui conversar com ele esses dias, eu conversei com o Paulinho, que eu achei ele. Hoje essa é a vantagem da tecnologia que a gente tem. O WhatsApp, ele tá lá na Venezuela, parece. E mandei para ele, não acreditou, cara. Cara, quando eu for para aí, nós vamos... até a possibilidade de hoje fazer, se conseguir uma puta qualidade, você grava em qualquer estúdiozinho, puta qualidade. Eu lembro do Ramsés, né, que atualmente é Maestric. Eu não lembro se era a mesma formação, mas enfim... E lembro, eu tinha pensado na Dark Synthesis, mas na época era a Nevasca, né? Era o Mike, né? Que o Mike tá até hoje aí fazendo som. E que assim, que eu lembro de ver rolê e de uns rolês de black metal. Mas as bandas foram tentando se formar ali. É que infelizmente existia muito essa situação de não conseguir, era né, dar tudo um mais passo caro, o instrumento era caro, onde você podia aprender a tocar violão, bateria, baixo, tinha uma escola e era caro pra caramba, os instrumentos caros. Quando você podia comprar uns instrumentos, como é que chamava lá? O tonante? Guitarra e baixo, tonante, violão. Um exemplo muito assim que eu uso nessa época, guitarra aqui em Rio Preto. Não, existiam lojas, mas não traziam nada. Duas lojas e elas praticamente não traziam nada. Tanto que eu levei 4 anos para ver de perto uma guitarra modelo Les Paul. E ainda não era uma Les Paul. Era. Bom, Eternal Rage a gente gravou o clipe quando era eu, o Ruivão, sempre eu guitarra e vocal e o Ruivão no baixo, né? E na época era o Mauricinho, tocava bateria. E eu trabalhava numa agência de publicidade, aqui em Rio Preto, a Portfólio. Na época existia uma produtora que se chamava Grise, do Aldo. Era ali no Buffet, indo para Mirassol. Enfim, a gente gravava muita coisa com eles lá, de material publicitário, né? E falei, eu tenho minha banda e tal, o pessoal da edição lá, a gente tinha um bom relacionamento. E o Aldo, nessas conversas, eu falei da intenção de fazer um clipe. E ele bancou o clipe pra gente, né? E a gente gravou lá na própria produtora. Tinha um rapaz que estava fazendo esquema de áudio também, né? Eu não recordo o nome dele. E fizemos a edição, a montagem. E como a gente tinha participado do primeiro Fast Rock regional, que era um CD, uma compilação, né? E tinha um material gravado com selo. Então ficou fácil, porque quando a gente enviou para a MTV, eles perguntaram se a gente tinha selo ou se era uma banda independente. Como tinha esse selo, é uma gravadora, eles colocaram na programação direto. Então passava, não no horário nobre, mas passava de madrugada. Passava bem mais do que uma banda independente, que seria um outro nicho, um programa específico, né? Depois a gente fez um outro videoclipe, e isso já o Maurício não estava na banda. Quem estava tocando com a gente era o Vinícius, filho do Aguinaldo André. E a gente gravou no Engenho Celeste, e já era uma coisa mais... Montar banda aqui em Rio Preto naquela época era muito difícil, porque quase não tinha ninguém que tocasse, muito menos que cantasse em inglês.
muito menos que cantasse inglês bem e afinado e tal. Então a gente acabou colocando o Zé Mijão, que eu acho um cara muito bacana, muito divertido. Graças a Deus o mundo só tem um Mijão, porque é com 2. Eu acho que o ideal do Abontes passou por várias formas, assim, né, cara? Teve várias nuances, assim. Vendo pelo ponto de vista como uma pessoa que participou, que foi um dos músicos ali, eu acho que eu fiz a minha parte, né? Como um sonhador e tentei ser categórico ali. Eu acho que tem uma coisa que ficou bem clara, acho que houve uma matéria uma vez na revista Terrorizer, cara, na revista britânica Terrorizer, onde houve um comparativo com algumas bandas anteriores, como o Sepultura, por exemplo, e o Max. E teve um escritor que ele acabou comparando a minha figura, o personagem Kleber, com o Max, no sentido de que o Max era um cara que ele tinha uma quantidade de contatos muito grande pelo mundo, e o que eu mais me dediquei para essa banda foi isso, né? Então, esse viés do contato, que era que você conseguia trocar material assim bastante, enviar demo, fotografia, fazer xerox de release, você tinha o correio, você tinha uma série de coisas, eu me dediquei assim plenamente a fazer esse processo aí, para que a banda galgasse outros estágios, né? Foi uma espécie também de um experimental, e que deu certo. De hard rock, que vinha algumas bandas de fora, assim, mas eu não vou lembrar. A única banda que eu lembro que eu acho que veio de fora, não sei se é daqui, é uma que chama Killer Clowns, mas eu acho que não é daqui. Então aí ela foi tipo assim, uma coisa que eu lembro que tinha na época, assim, de banda e de rolê. Em termos de lugar de tocar, shows, você recorda uma coisa tradicional que tinha na época? Eu lembro que eu peguei, tipo assim, o começo da ACA, né? Mas eu não me envolvi com o Mauro Pontes, até porque se envolver com o Mauro Pontes é uma coisa que só gente que não curte rolê muito certo faz, né? E eu só, tipo, colei alguns rolês que ele fez uma vez uma passeata pro dia do rock, e até por conta dessa passeata eu lembrei de mais uma banda que era Simbox 19, que tinha também dos moleques, eu até estudei com os moleques na época. Ó a precariedade como que era. A banda tinha um baterista cuja bateria o pai vendia adubos, e os adubos vinham nos cones bem altos assim e tal, e não tinha bateria. Aí o cara era muito criativo, chama-se Marcelo Paganelli, ele olhou aquilo lá e falou, pô, isso aqui faz som, tem som de bateria, então se eu arrumar eles, ajeitar, cortar, vira bateria. Essa era a bateria dele. Aí a gente ensaiava com o baixo tonante, que era o Alceu do Alceu Car. Ele tocava baixo e cantava, porque ele era fanático por Creator, né? Ele se espelhava no Creator, tanto é que a gente cansou de tocar aquela música Cry War. Eu tinha uma guitarra que era feita pelo Edson Valêncio, do Sementes, aqui, Semente Rio Preto. Ele que fez a guitarra, quer dizer, não tinha escolha de madeira. Ele era o luthier. Era o luthier. Ao mesmo tempo que o dia que eu fui na casa dele, ele estava construindo um barco, ele construía guitarra. Eu falei, pô, beleza. Onde quem constrói barco faz guitarra, tá tudo igual, bicho. A tecnologia é a mesma. Eu falei, nossa senhora, que vai sair. Você lembra o modelo da guitarra? Lembro, era modelo do Randy Rhoads. Aquela Flying V? Não era Flying V. O modelo foi popularizado como idioma, mas era meio Flying V, né? Era a guitarra Randy Rhoads. Eu chamava Jackson, né? Isso. De Jackson não tinha porcaria nenhuma. A afinação só dava pra uma música. Só pra uma música. Do baixo, né? Só dava pra uma música. Tocou e afina de novo. Nossa senhora, e ainda assim, no captadores eu nem lembro a marca que era, não tinha uma afinação perfeita, mas pô, pra época a gente tava feliz da vida. O pedal de distorção foi um amigo que entendia de eletrônica que fez, chamado Queroseno, que fez o pedal, que só tinha um botão para ligar e desligar, ou seja, não tinha regulagem alguma. Liga e deixa fazer microfonia que isso é distorção e tá beleza, vambora. Verdade, Queroseno. Que tinha, aí depois que a gente conseguia ter acesso lá para frente, muito para frente, que a gente conseguiu ter acesso a algumas coisas boas. Mas era um trio, era o Marcelo Paganelli com essa bateria tosca, que não tinha dinheiro, Alceu, que a gente chamava de Alceuzinho no baixo, um baixo tonante. Que tinha um vocal bom pra caramba. Tinha, que tinha uma voz meio rouca. A música chamava Reason to Drink, né? Então, razão de beber. E a gente gravou cenas lá
no Engenho Celeste e colocamos uma caveirinha, o bichinho ficava o tempo todo passando o vídeo, uma coisa bem trash mesmo. E enviamos para a MTV novamente, mas dessa vez já com outra intenção, que tinha aquele programa Piores Clipes do Mundo, que era com Marcos Mion. Mas quando a gente enviou já não estava mais o Mion, estava o Gordo do Rasporão e, se não me engano, o Ferrugem. E ele passou também nesse programa. Mas a gente já tinha essa intenção de fazer um negócio... Não tem, cara. Sempre, na verdade, a gente sempre chegava assim, alguém que começava a tocar, e eu, por ser o cabeludo da parada, era sempre polêmico, né? A verdade era essa. E como ele era um pouco mais velho, ele tinha muito mais coisa do que a gente, ele sempre trazia algumas coisas pra gente ouvir, a gente estava sempre se antenando das coisas mais recentes, né? Mas era aquela, assim, era o primeiro momento de começar a aprender mesmo, né? Até que chegou no momento que a gente pensou assim, putz, vamos começar a fazer um negócio um pouquinho mais sério, né? Vamos aí e tal. E aí nesse miolo, eu com o meu irmão começamos, vamos ver se a gente arruma uns caras melhor, vamos fazer uma coisa mais bacaninha, né? E aí acabamos encontrando com o Paulo Lara, que até hoje é um grande amigo meu, acho um puta de um cantor, não é um cantor, um bom cara para cantar heavy metal, mas é um puta cantor. E ali a gente viu a possibilidade de fazer um negócio um pouquinho mais caprichado. Aí com o restante dos amigos, né, o André Pastel e o André Guinness, a gente montou a banda e gravamos uma demo. Isso foi em 1990. Visto pelo lado musical, a banda também foi um encontro, né? Porque eu vejo o início da década de 90, que a gente se conhece e já pira essa ideia, né? Porque o cabelo começa a crescer, o cabelo fica comprido, você quer tocar, o Rangel tava tocando, o Fernando não tocava bateria nessa época, a gente trocava um pouco essas posições, o Rangel também tocava bateria um pouco, me lembro. Me lembro que eu e o Nado a gente queria montar uma banda no nome Epidêmico, o Rangel ia ser o baterista, aí não deu certo, mas eu e o Nado a gente começou a fazer as primeiras escalas de medley e tal. Então acho que essa construção ela foi se solidificar mesmo em 96, eu deixei a guitarra, porque eu tocava mais guitarra, né? Não era contrabaixo, eu quis assumir o contrabaixo. Então houve momentos assim diferentes para o próprio desenvolvimento da banda, né? Para mim sempre fui mais proativo, né? Eu acho, já estava com uma condição diferente para encarar estrada ou ter a banda e tal, era um foco assim 100%. A primeira que eu lembro assim eram as Modelos. Aí tinha umas bandas de rock and roll, Beatles, rock and roll, Tático Móvel, que era junto, né? Que era quase que os mesmos integrantes, né? Daí para ver a precariedade, não tinha instrumento, não tinha música também. Então juntava duas bandas, 5 integrantes daqui, mais 3 daqui fazia parte dos 5 dali. Na verdade a gente chegava meio na nossa mesmo, não tava nem pra nada, vamos tocar e foda-se o resto e queria saber. A galera ficava de boa. É que a gente era mais assim, por eu puxar a linha, entendeu? E a gente chegava mais, vamos tocar, ir pra cima e nós temos que fazer o povo pular. O Cromlech foi formado, eu já não morava mais aqui em Rio Preto, eu estava em Brasília, fui para lá para fazer faculdade, né? Então foi uma banda que foi formada meio que à distância, então tudo era muito... Quando eu estava longe, a gente planejava muitas coisas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. E as minhas vindas esporádicas aqui eram sempre muito focadas para tocar, para fazer música, era um trabalho autoral, enfim, tocar as músicas de algumas bandas que a gente gostava e tal. E aí a gente planejou uma gravação de uma demotape, que na época era bem mais difícil, né? Era uma coisa bem mais difícil por conta da época e por conta da minha idade também. A gente era tudo moleque, não tinha grana, não tinha como investir muito, mas pegamos, compusemos umas musiquinhas lá e gravamos. Foi uma coisa assim, pro nosso... o que nós tínhamos de conhecimento na época foi como todas as bandas contemporâneas, era sempre uma coisa ousada pra gente, assim, internamente, né? A gente tinha um esforço grande e isso era comum em todas as outras bandas, né? Que a gente viu aqui, né? Você via o Not In Face gravou também, a banda do Renato Di Martino foi pra fora, o próprio Desgraça gravou várias demos, depois montou o Imperial Doom, né? Então a gente sabia que tinha que ter uma relação em cima da coisa, não era assim,
tocar no final de semana, galera, vamos pro estúdio. Não era desse jeito, era uma coisa que separava, pô, vamos gravar, vamos planejar, vamos deixar de tomar cerveja para juntar grana, para ver quem é que vai fazer a capa, ver como é que nós vamos, para quem é que nós vamos vender, para quem é que nós vamos divulgar isso aí. Então era uma coisa muito, muito planejada. Eu acho que a gente era imaturo ainda, não conhecia muito das coisas, você vai aprendendo, né? Lógico que se eu fosse montar uma banda hoje eu teria outra visão, faria as coisas muito diferentes. Mas esse sentimento do desafio de querer fazer a coisa amanhã ser melhor do que ontem, eu acho que isso aí era muito comum de todas as bandas. E teve épocas também interessantes, que nem quando o Alessandro tocava, que era um amigo nosso da época da faculdade, da escola, né? Do Senai. E também durou uns meses. Passou um período depois, veio o Gustavo. Eu entrei mais ou menos na mesma época que o Gustavo. Antes a gente dividia ensaios assim, era eu e o Rangel, mas com idealismo à parte, né? A banda criava logotipo, tinha uma série de nomes. No início da década de 90 tinha uma banda chamada Corrosion Inside, que era onde a gente tinha a ideia de tocar um som mais parecido. Ele chamava ele de Vander. O que ele era? Vander. Ele tocava guitarra também, mas ele morava aqui, né? Então ele que veio de Santo André para Rio Preto. Inclusive foi ele que apresentou pra gente muita coisa do Metallica, porque ele já veio com essa bagagem por morar próximo de São Paulo. Tinha o Woodstock, tinha a Galeria do Rock, já era mais fácil de ter acesso. Isso. Até nessa época, até um pouco antes do Guerrilha, houve algumas miscelâneas de bandas formadas. Até você chegou a cantar junto, eu lembro. A gente chegou a montar, a gente ensaiava. Eu toquei com o Velani. A gente chegou, mas nunca, essas bandas, infelizmente, é aquele problema, né? Pela ausência de estrutura, de músicos até, as bandas, infelizmente, não conseguiram ir para frente. Não por vontade, mas por força do próprio momento. Uma particularidade que me marcava muito na época, assim, era você ver aquele moleque que o pai criticava, cabeludo, você não vai virar ninguém, você não vai ser ninguém, e você vê o moleque ensaiando, eu vi moleques com os dedos tudo cheio de bolha. Lembra disso? E, os dedos cheios de bolha, tudo ensanguentado, tudo na carne viva. E o pai, você não vai virar ninguém, mas o moleque tinha aquela motivação para tocar. E, uma vontade, aquela gama de... Que eu acho, assim, o Alberto era um cara mais resguardado, o Paulinho... O Tistão depois começou a se soltar mais, entendeu? Depois que ele entrou, o Daniel era mais resguardado também. O Tistão já era um visual mais legal também, entendeu? Inclusive na Rock da Represa o Tistão já tava. Isso aí chamava mais atenção, principalmente por causa do visual naquela época. Hoje tem um monte de cabeludo, um monte... A sensação que eu tinha nos anos 80 é que não existia movimentos, existiam bandas. O Scorpions era o Scorpions, o Iron Maiden era o Iron Maiden, o AC/DC era o AC/DC, o Whitesnake era o Whitesnake. Era mais ou menos a mesma coisa. Cada banda tinha a sua pegada, por afinidade dos seus músicos, tal, dos seus integrantes, mas isso dava uma diversidade maior, e todo mundo que ia nos shows ou os amigos não tinha só os meus amigos do Cromlech, os caras que ouviam a minha banda, ouviam as outras também. Lógico que tinha aqueles caras mais focados aqui, mais focados ali. Então não era muito assim coisa tanto de movimento. Por exemplo, hoje é o hardcore para cá, o black metal para cá, o death metal para lá, o revival do thrash agora, o heavy metal mais prog. Eu não via assim, eu acho que era todo mundo junto, né? Isso, eu particularmente, eu acho que era muito bom, porque eu acho que se o cara do death metal extremo tiver um pouquinho da disciplina do cara do prog, o cara do prog tiver um pouquinho da fúria do cara do thrash, o cara do thrash tiver um pouquinho da melodia dos medalhões, do Rainbow e tal, você melhora a tua música, né? Você tem que abrir a cabeça, e abrir a cabeça não é simplesmente você ser... não é necessariamente uma coisa ruim, eu escuto qualquer coisa, não é isso. É que dentro do metal tem muita coisa boa, e cada um deles diz uma coisa, tem uma intenção específica. O thrash metal é aquela agressão meio de protesto, o death metal já é uma outra coisa, o heavy metal é outra coisa e tal. Cada um tem o seu foco, mas se você pega os elementos das outras bandas, minha visão, eu acho que enriquece o trabalho dela. Vamos conversar com eles, a gente ia nos ensaios, começava a tirar um sabazinho aqui, Asmodeus. Banda chamada Asmodeus. Asmodeus. Aí a prefeitura fez um show
na Praça Cívica, lembra disso? Lembro. O Fábio foi com um bracelete, não sei o quê. Ixi, primeira vez que a gente viu, né? Um visual de Visual, heavy metal em Rio Preto. Fogo, lá na Praça Cívica, e nós lá, gritando lá, 2 moleques doidos lá, com as modelos, né? Foi o primeiro contato. Inclusive, eu trabalho com eventos, com artistas grandes, como o Road, no caso, e hoje é tudo fácil, assim, até de se conseguir. Hoje você compra qualquer pedaleirinha por um preço acessível, em Rio Preto mesmo. Antigamente, para ter uma pedaleira na época, para ter 2 pedaleiras, o cara tinha que batalhar. Era difícil, não saía muito legal, era muito mais difícil, cara. Mas a gente curtia, na verdade, se estivesse próximo, a gente estava vibrando com qualquer coisa, qualquer barulho que estava fazendo. O importante era, na verdade, cara, era muito difícil o povo aceitar, eram poucos que aceitavam, principalmente esse som. O importante é que a gente curtia. Porque eu estudei do Asmodeu, na verdade, ele é o pior. Na verdade, nem foi eu que coloquei o nome na época, acho que se não me engano foi até o próprio Galberto. Sabia que era o nome do demônio, mas ao pesquisar um pouco, até pouco tempo, inclusive, é o pior dos piores dos demônios que tem. E era um nome pesado para uma banda pesada. Da época ainda, cara. Era pra chocar. Não, chocava demais. Mas o que é Asmodeu? É um demônio. Cara, mas era o pior dos piores, cara. Inclusive, até o Galberto fazer letra, a gente comprava livro de magia negra para fazer as músicas, para ajudar a fazer a música. Alimentava a ideia. Alimentava a ideia, porque quer queira ou quer não, alimentava a ideia de fazer música, você tinha que procurar em algum lugar. Tem que ter um pouco. Cara, verdade foi... Nem lembro, faz muito tempo, cara, não lembro. Acho que os caras, o próprio Galberto, Paulênio, eu não tenho certeza, não sei. Se foi por causa depois de eu começar a viajar muito, não tá dando muito tempo de fazer os eventos fim de semana, quando dava pra tocar, foi meio assim. Mas foi esfarelando, foi de boa. Mas foi assim uma coisa de caminhos diferentes, de vidas que a gente teve que estudar pra fora, e foi assim, desfazendo, foi de boa assim, mas foi